Parece que para a maioria de nós já ficou muito claro isso aqui, essa necessidade de uma profunda mudança para cada um de nós. Eu me refiro a essa mudança verdadeiramente profunda e significativa, que nos permita uma vida diferente da que estamos vivendo. Assim, essa condição de padrão de vida, como nós conhecemos, aqui estamos colocando para você que sim, há uma possibilidade de uma vida totalmente diferente dessa. Isso requer esta aproximação da verdade do seu ser. Assim, estamos envolvidos aqui nesses encontros em explorar esses assuntos. Aquilo que pode tornar possível para cada um de nós uma visão da vida a partir deste novo espaço. Isso nos permite ter um olhar totalmente diferente desse que nós estamos tendo. Então, essa é uma aproximação inteiramente nova. É essa que estamos fazendo aqui. Nós estamos lhe convidando para o despertar espiritual. As pessoas têm uma procura ou uma busca sempre de alguma coisa para as suas vidas que possa acrescentar na vida delas uma qualidade de existência, uma qualidade de vida diferente. Então, de uma certa forma, é bem natural esta assim busca ou esta assim procura. Embora que fique claro aqui, esta busca ou procura é em razão de um estado de insatisfação, que ainda não foi compreendido por elas. E aqui nós estamos explorando esse assunto com você, investigando a razão dessa insatisfação. E se de fato existe essa possibilidade do fim para essa condição. Aqui já ficou claro, para alguns de vocês que acompanham essas falas, que quando nós aqui tratamos da questão do despertar espiritual, e aí entra exatamente a pergunta: como despertar espiritualmente? Aqui estamos tratando desse despertar de um modo novo. Aqui isso não está relacionado a uma prática ou seguir um modelo dentro desta assim conhecida espiritualidade. Aqui estamos falando de uma outra aproximação, da aproximação da vida a partir dessa visão sobre nós mesmos, sobre aquilo que nós somos. Essa compreensão direta daquilo que nós somos nesse momento nos mostra esta condição psicológica de limitação em que nós nos encontramos. É quando podemos romper com esse padrão, romper com essa modalidade, romper com essa velha e antiga condição, que é a condição do ser humano. Então, aqui, quando tratamos com você desta visão real, desse despertar, aqui se trata desta realidade que floresce, que desponta. Me refiro à realidade deste ser, daquilo que está presente aqui nesse momento. Mas desconhecemos em razão desta condição psicológica de mente condicionada. Assim, nós precisamos conhecer, ter uma aproximação direta desse descondicionamento psicológico,
Nós fomos condicionados e estamos dentro de um condicionamento. Nós vivemos dentro dessa fronteira de condicionamento psicológico. Esse condicionamento é a forma como nós fomos educados para viver socialmente, politicamente, espiritualmente, religiosamente e de todas as formas. Assim, nós estamos dentro de uma condição de padrão psicológico de condicionamento. Ele é religioso, ele é político, ele é de tradição familiar. E enquanto nós não rompermos com isso, enquanto estivermos dentro de um modelo, dentro de um padrão, enquanto estivermos nos sentindo pertencendo a esse ou aquele grupo, adotando essa ou aquela ideologia, aquele regime de crenças, estaremos presos dentro desta antiga condição. Essa condição é a condição do sonho, é a condição daquele que está sonhando exatamente porque está dormindo, vivendo dentro de um padrão, de uma padronização meramente mundana, egocêntrica, egóica. Aqui nós queremos ver isso com você. A verdade daquilo que nós somos quando este ser presente, que é a realidade divina, floresce. Esta realidade presente em nós. Mas é paradoxal dizer isso. Em nós, mas que não tem nada a ver com esse nós. Em mim, mas não tem nada a ver com esse mim. Em cada um de nós como seres humanos. E, no entanto, está fora desse nós como seres humanos. Uma vez que esse padrão de ser humano, ou esse padrão desse nós, é o padrão centrado dentro dessa ilusão, desse modelo egocêntrico de vida, separatista, egoísta, centrado sempre em si mesmo, se vendo separado da vida, separado do outro, separado de Deus. Assim, nós temos que ter uma aproximação desta revelação. E aquilo que traz esta revelação é a verdade da meditação. Então, o que é meditação? Essa é a pergunta. O que é meditação? A meditação é aquilo que lhe aproxima, através do autoconhecimento, da realidade deste ser, desta verdade divina. Então, é isso que estamos trabalhando aqui dentro desses encontros com você. Aqui o ponto importante é que nós não temos como ter uma aproximação direta desta verdade sem descobrirmos como nossa mente está funcionando. O que é isso que nós chamamos de mente? A mente em nós não é outra coisa a não ser um conjunto de lembranças, de memórias, de recordações. Aquilo que nós chamamos de mente é todo esse movimento também de cunho sentimental, emocional, com essa sensibilidade também às sensações. Algo muito ligado a esse mecanismo físico
a esse mecanismo biológico, a esse corpo. Então é necessário termos uma aproximação da mente, uma visão direta do que é essa mente presente em cada um de nós. Nossa mente é aquela que, presente nesse corpo, somatiza estados psicológicos também para ele. Tudo isso faz parte da mente. O cérebro é algo presente também dentro desse contexto desta mente. Portanto, sem uma compreensão do que é a mente e de como ela funciona, nós não temos a menor possibilidade de uma real mudança, de uma real transformação, de uma verdadeira ciência da verdade, da vida sem esse eu, sem esse ego, da vida sem esse sofrimento, contradição, conflito e problemas que esse ego, nesta mente, que é a mente egóica, está segurando, está sustentando. Assim, o grande passo aqui deve ser em direção a essa compreensão. O ponto é que esse passo em direção a essa compreensão não requer tempo. Aqui já começamos a tocar com você na importância da não validação do tempo como fator para essa mudança. O nosso pensamento costumeiro, o nosso pensamento tradicional é que nós precisamos de tempo para a mudança. Então, existem aqueles que idealizam um objetivo para ser alcançado, também no âmbito desse despertar. Nós precisamos de tempo para realizar um propósito, objetivo, prático, material. Se eu preciso aprender uma língua, eu preciso de tempo para estudar e tempo para exercitar. Então, eu preciso estudar esse assunto e praticar esse assunto. Esse tipo de estudo requer tempo. Essa prática requer tempo. No entanto, quando tratamos aqui do despertar espiritual, estamos falando de algo que floresce fora do tempo. E esse estudo desse assunto, ele não requer tempo, e sim uma aproximação imediata daquilo que está presente aqui, sendo visto, sendo observado, sendo constatado. Observe, por exemplo, a questão do pensamento. É um dos elementos principais dentro desse movimento que é o movimento da mente. Não é possível a compreensão da mente sem a compreensão do pensamento. Então, é bem razoável quando as pessoas perguntam como os pensamentos funcionam ou como lidar com pensamentos. O interessante aqui é que quando pessoas perguntam isso, elas não têm ideia da importância dessa pergunta. Porque, primeiro, elas acreditam que existe um elemento capaz de lidar com o pensamento, e esse elemento é o eu delas. Assim, elas mesmas acreditam poder lidar com os pensamentos. No entanto, a verdade sobre lidar com os pensamentos requer a compreensão de que não existe nenhum pensamento separado
delas, elas sendo o pensador. Então, quando o pensador está presente, é porque o pensamento está presente. O pensamento é, na realidade, a presença do pensador. O que as pessoas não perceberam ainda é que, na ideia, na crença, por uma questão de cultura, tradição e condicionamento, nós acreditamos que o pensador chega primeiro. Ele é aquele que chega antes. É aquele que, quando está presente, ele fabrica pensamentos. A verdade sobre isso é que a presença do pensamento nos dá a ideia de um pensador. Não é o pensador que chega primeiro. O pensamento, como uma reação da memória, algo vindo do passado, como uma resposta cerebral, nesse momento, a um dado estímulo sensorial, dá origem ao pensamento. E é esse pensamento que nos dá a ideia de um pensador. Então não há como esse pensador lidar com os pensamentos, porque não há separação entre esse pensamento e esse pensador. Os pensamentos e esse que pensa, eles aparecem juntos. O ponto aqui é que estamos lidando com uma única coisa, que é a presença do pensador. Estamos lidando com uma única coisa, que é a presença do pensamento. Assim, a ilusão está nesta separação entre pensamento e pensador. A compreensão da realidade do seu ser, a compreensão da realidade de sua natureza real, verdadeira, requer a compreensão da mente. E a compreensão da mente requer a compreensão de todo movimento presente nela, algo que o pensamento produz. O ponto é que nós temos a ilusão aqui de um pensador. O fim para essa ilusão do pensador é a forma real de lidar com pensamentos. Não só com pensamentos, mas também com sentimentos, emoções, sensações, percepções. Naturalmente, nossas ações, nossos gestos, nossa fala, tudo que ocorre nesse instante para esse mecanismo, para esse corpo e para essa mente, fica muito claro quando não existe esse elemento presente, que é o pensador. O pensador é esse que se posiciona como sendo o eu, o mim, o ego. Então, o que a verdade da meditação revela? A meditação, em razão do autoconhecimento, nos revela aquilo que está além desta condição de condicionamento mental, psicológico, egóico. Nos revela algo além desse sentido, desse eu, desse pensador. Então, a meditação, ela nos revela a vida livre deste centro. É assim que temos chamado dentro desses encontros. Esse centro é aquele em torno do qual a vida está acontecendo, ou parece estar acontecendo.
se despir por completo dessa ilusão. É compreender a verdade deste ser, desta realidade divina. Nela não há qualquer separação entre a vida e esse sentir, agir, pensar, falar, gesticular. Então, a vida acontece dentro desta vivacidade, dentro desta verdade, dentro desta beleza, onde não há mais esse elemento, que é o elemento da contradição. Sim, o eu, o ego, esse pensador, ele é um elemento de contradição. Porque a vida, ela é aqui, exatamente como ela é. Mas esse elemento, ele está em conflito com essa experiência. Ele se vê como o experimentador da experiência. Ele se vê como o gerenciador, o que pode alterar, mudar, resolver, escolher, fazer as coisas do jeito que deseja. Esse pensador, ele está em contradição com a vida. Então há esse elemento produzindo esta condição de conflito na relação com a vida, na relação com a experiência. A verdade desse florescer divino, e é apenas nesse sentido que nós usamos aqui a expressão o despertar espiritual. A verdade desse florescer divino é o fim para esse elemento, que é o pensador, o experimentador, aquele que produz contradição, aquele que resiste, luta, vive dentro desse padrão. Reparem, é um padrão de condicionamento que vem do passado dentro dele. E, portanto, dentro de cada um de nós, uma vez que esse sentido do eu, do ego, está presente, o padrão é o padrão de gostar, não gostar, aceitar, rejeitar. Assim, nós temos a ilusão de poder lidar com os pensamentos. Agora, observe isso. Se aproxime e olhe para isso agora aqui conosco. Quando um pensamento está presente, se ele é agradável, ele não cria desconforto. Então, esse sentido do eu, desse mim, desse pensador, fica muito à vontade com o pensamento. Mas se o pensamento que está presente, ele é desagradável, ele é doloroso, é uma condição que chegou pelo pensamento, criando um certo desconforto, esse pensador quer se livrar desse pensamento. Assim, nossa orientação psicológica, nesse modelo condicionado, padronizado de ser alguém na vida, nessa relação com pensamentos, é se ver separado do pensamento como sendo pensador. Em alguns momentos, tendo prazer no pensamento. Em outros momentos, sentindo a dor do pensamento e querendo se livrar dos pensamentos. Mas por mais que tentemos tal coisa, o fato é, nós não conseguimos.
No máximo que as pessoas conseguem para se livrar de pensamentos é fugir desses pensamentos. Então, elas criam diversos truques para escapar daquilo que o pensamento produz, que é esse conflito, esse sofrimento. Em razão dessa contradição. Então, o pensamento, ele recebe a resistência do pensador. Nós não sabemos lidar com os pensamentos. Não conseguimos vencer os pensamentos. Conseguimos, no máximo, fugir ou escapar temporariamente da aflição criada pelo pensamento. Mas nós, quem? Exatamente esse pensador, não sabemos lidar com a experiência do pensamento, ou da sensação, ou da emoção, ou da percepção, porque nos colocamos como esse elemento que se vê separado disso, tentando fazer algo contra isso quando é desagradável, e se apegando e se agarrando a isso quando isso é agradável. A verdade sobre isso é que nós não compreendemos o que é o pensamento, não compreendemos o que é a experiência, a sensação, a emoção, a percepção. Vivemos dentro desse modelo de separação. Assim, desconhecemos a verdade da ciência de lidar com a experiência, com o sentimento, com a emoção, com a percepção ou com o pensamento. Aqui nesse trabalho estamos nos aproximando da ciência do autoconhecimento, tendo uma aproximação do que é esta arte da meditação. Nós temos diversos vídeos aqui nesse canal trabalhando com você, lhe mostrando como se aproximar de si mesmo. Pelo autoconhecimento, pela verdade do autoconhecimento. Aqui eu me refiro à ciência do autoconhecimento real. Aquele que revela a ciência do seu ser pela meditação. Então aqui estamos tratando com você do autoconhecimento em um sentido diferente do que temos escutado aí fora. Estamos falando do autoconhecimento que revela esta realidade divina, que traz esse florescer, que traz o real despertar espiritual. Aqui o real despertar, esse florescer, é o fim do eu, é o fim do ego. Então aqui fica um convite, nós temos aqui no canal diversos vídeos falando a respeito desta aproximação do autoconhecimento, desta aproximação da meditação, da vivência direta desta ciência da meditação. Então esse é o nosso assunto aqui com você. Realizar nesta vida a realidade do seu ser, tomar ciência daquilo que é você nesse instante, em sua natureza divina, real, livre desse sentido do eu, desse mim, desse ego. Então algo novo está presente. Não é mais esta mente egóica, não é mais esta condição de identidade ilusória que se vê separada da vida. Isso é o fim do pensador, é o fim do experimentador. E, portanto, esse contato com a vida,
com tudo que ela representa, ocorre de uma forma inteiramente nova. Contato com o pensamento, com o sentimento, com a emoção, com a sensação, com a percepção. Então, esse é o nosso propósito aqui dentro desse canal. E também em nosso outro canal chamado Marcos Gualberto. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link também do outro canal, para ter uma aproximação dos vídeos por lá. Eu quero lhe fazer um convite. Nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana, sábado e domingo, onde através de perguntas e respostas estamos aprofundando essa questão aqui do despertar, desta realização da verdade de Deus. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para esses encontros online. Ok? Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. É só um estado? Então, aprender a arte de olhar sem o observador, sentir sem aquele que sente, perceber sem o percebedor, é a arte da meditação.